Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saindo eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temos, porque mais são os que estão conosco os que estão contra nós. Ora, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Irmãos, esse texto é maravilhoso, porque ele fala de situações e momentos na vida que nos leva a perceber e a vislumbrar a grandeza e a proteção do Senhor. Quantas vezes na caminhada da vida os nossos olhos estão fechados, não percebemos as coisas boas, nem os feitos do Senhor. Quantas vezes estamos mergulhados e aprisionados nas coisas negativas da vida e não conseguimos olhar para o alto. É exemplo da águia. Conta a história que um caçador subiu no mais alto penhasco, achou um ovo de águia, levou para sua fazenda, e ela então nasceu entre as galinhas, cresceu como galinha. E um dia, ela olhando para as alturas e vendo uma águia voando com voo rasante, a rainha do espaço, e ela disse: Ah, se eu fosse uma águia. Jacó, quando fugia da casa do seu pai, nos diz a palavra de Deus que ele teve uma visão extraordinária, uma escada, os anjos subiam e desciam. Então ele falou: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Os espias, quando foram olhar a terra, eram príncipes, representantes do povo de Deus, escolhidos e separados para uma missão. Trouxeram um relatório absolutamente negativo. Eles disseram: a terra é boa, é terra que mana leite e mel, mas nós não podemos possuí-la, porque lá existem os gigantes, e nós somos como gafanhotos diante deles. Eles não conseguiram perceber que Deus é maior. Eles não olharam para Deus e sim para os gigantes. Eles desanimaram, porque não viram a mão poderosa do Senhor. Os discípulos no caminho de Emaús caminharam com Jesus. O mestre ensinou e mostrou as profecias acerca do Messias. E nos diz o texto que ele citou a lei, os salmos e os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento. E eles não conseguiram perceber que aquele que falava com eles era Jesus de Nazaré. E nos diz que quando Jesus partiu o pão, eles então reconheceram e disseram: bem que nos ardia o coração quando ele falava conosco. O texto que eu vos li nos mostra que a Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria armava plano, preparava estratégia, e quando chegava o momento para o ataque, o profeta Eliseu avisava ao rei de Israel e ele tirava o seu exército do cerco inimigo. E aconteceu isso algumas vezes. Então o rei da Síria disse: há algum traidor entre os meus? E um dos seus comandantes disse: não, meu rei, aqui todo mundo é fiel. É porque lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. O senhor fala aqui e ele sabe lá. E o rei então mandou o exército buscar o profeta. E quando eles cercaram a cidade, o moço do profeta, ao acordar e viu aquele exército poderoso marchando com fúria, ficou apavorado e disse: nós estamos perdidos. E o profeta estava lá sentado, calmo, sereno,
e tranquilo. Eu penso naquelas cadeiras, não tinha aquelas preguiçosas que nossos pais sentavam? Não sei se ele estava se balançando, mas ele estava tranquilo. E o moço apavorado. Então o profeta fez uma oração a Deus e disse: Senhor, abre os seus olhos, para que ele veja. E quando os seus olhos foram abertos, ele viu o exército celestial de anjos que estavam protegendo o profeta. Infelizmente, irmãos, tem gente que até na bênção enxerga a crise, tem gente que não consegue ver a vitória, tem gente que só percebe as dificuldades e nunca as possibilidades, tem gente que vive desanimado, arrasado, vencido, derrotado, deprimido, vazio, sem brilho, sem alegria, sem sonho, sem expectativa e sem um sorriso na face. É preciso clamar, como fez o profeta Eliseu: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E o que é que nós precisamos ver? Porque o que é que leva o cristão a não perceber as bênçãos do Senhor? E eu queria colocar 4 coisas. Em primeiro lugar, nós temos a decepção. Quando caímos nesse laço do inimigo, como é difícil enxergar. Porque a decepção derruba o muro da confiança. A decepção nos leva à frustração. A decepção arrebenta com a empolgação. A decepção nos leva à depressão. Nos decepcionamos com a instituição, com o pastor, com os presbíteros. O pastor se decepciona com o membro da igreja. E muitas vezes não percebemos que toda essa situação tem o dedo do inimigo para nos laçar. E, consequentemente, nós esfriamos na fé. É para que você não perceba as bênçãos do Senhor. Porque a decepção nos leva a olhar para baixo e não para o alto. A decepção nos leva a ver as coisas negativas e não as positivas. A decepção nos leva a ver a derrota e nunca a vitória. A decepção tira a percepção da visão, da grandeza do reino de Deus. A segunda coisa que nos leva a perder a visão na vida é a amargura. Isso é um outro laço que o inimigo joga sobre nós, um coração amargurado. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Noemi, e ela saiu da sua terra e foi habitar na terra de Moabe. Ela foi com seu marido e os seus filhos. Eles morreram. Noemi significa mulher feliz. Ela mudou seu nome para Mara, que significa amargura. A mágoa é um sentimento avassalador, e muitas pessoas estão sendo destruídas pela mágoa e vivem soterradas debaixo dos escombros dos seus ressentimentos. Há indivíduos que perdem a alegria de viver por nutrirem no coração amargura. A amargura tira o sonho da alma e a esperança de dias melhores. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz: ninguém se prive da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos são contaminados. Ó, meu amado irmão, a decepção, a amargura nos leva a perder a visão. Mas existe um terceiro item, que é o pecado. O pecado tira a nossa visão da grandeza, da santidade de Deus. O pecado produz cegueira espiritual. Ele arrebenta com a nossa existência e nos deixa em densas trevas. O pecado nos leva a não perceber a graça de Deus. Ele nos torna escravo, cego e nu. A Bíblia nos conta a história de Sansão. Ele era nazireu de Deus, o homem mais forte do mundo. Mas esse homem foi laçado pelo pecado. Ele se apaixonou por Dalila, ele ficou cego por aquela mulher. O resultado é que ele perdeu literalmente a visão. Passou a viver como escravo. O quarto item desse aspecto que nos leva a perder a percepção, a visão da grandeza, da soberania, da majestade de Deus, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas,
é a religiosidade. Uma das coisas que produz cegueira espiritual é a religiosidade. Quanto mais religioso, mais cego. A religiosidade afasta o homem de Deus, leva o homem a cometer os maiores absurdos em nome de Deus. A religiosidade leva o homem pelo caminho do orgulho e da ignorância espiritual. A religiosidade leva o homem pelo caminho da intolerância. Eu estava lendo um escritor acerca desse tema. Eu gosto muito de ler os seus escritos. É o pastor Caio Fábio, e ele comenta o seguinte: é verdade que as forças econômicas também são poderosas quanto a incitar a guerra, mas os homens de negócio dão tanto valor ao dinheiro que acabam se entendendo. E continua: é mais fácil unir o mundo em nome do dinheiro do que em nome de outro Deus. O dinheiro é liberal, negocia, a religião não. Ela é intolerante. A religião só conhece a união entre os absolutamente iguais. Os diferentes são sempre inimigos, ou seres a serem conquistados para a clonagem. De fato, queridos, a religião, ela cega o homem. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, Herodes perguntou aos religiosos da época: onde é nascido o rei dos judeus? E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel. Mas eles estavam tão cegos que não viram, não perceberam, não aceitaram o Messias. A Bíblia diz: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Porque a religiosidade leva à hipocrisia. A religiosidade conduz o homem a oferecer a Deus um culto estéril, vazio e sem vida. A religiosidade leva o homem à formalidade, a rasgar a veste e não o coração diante de Deus. O Senhor diz: esse povo me louva de lábios, mas o coração está distante de mim. Infelizmente, há muitos cristãos religiosos que esqueceram a essência do cristianismo. São cristãos que professam a fé em Cristo como Salvador, mas o seu coração guarda rancor, ódio, ressentimento contra o seu irmão. Cristão que não perdoa, crente que vive intrigado, que não fala com o irmão, e tem muitos chamados de cristão que são apenas meros religiosos. A religiosidade está impregnada no seu coração. Ele faz tudo certinho, vem para a igreja, dá o dízimo, tem uma vida moral correta, mas ele ainda não aprendeu a essência do cristianismo. Ele não sabe o que é ser cristão. E a palavra de Deus nos diz que ser cristão é andar as 2 milhas. Ser cristão é dar a outra face. Ser cristão é amar o inimigo. Ser cristão é orar por aquele que aborrece. Ser cristão é viver intensamente e dependente unicamente da graça de Deus. É preciso, queridos, orar como fez o profeta Eliseu, dizendo: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E o que é que a gente precisa ver? E eu queria colocar 3 coisas para terminar. Em primeiro lugar, nós precisamos ver a proteção do Senhor. Irmãos, Deus tem nos livrado de todo o mal. Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele nos livra do lobo devorador, do ladrão salteador. Muitos são os livramentos do Senhor. Ele tem enviado o seu anjo para nos proteger. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministros de Deus ao nosso favor, porque aos seus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Oh, meu amado irmão, Deus tem nos livrado
muitos são os livramentos que o Senhor tem operado em nossa vida, louvado seja o seu nome. A Bíblia nos conta a história de Daniel, e nos diz que Daniel foi vítima de uma conspiração, e aí Daniel foi jogado na cova dos leões, e o rei Dario, durante aquela noite toda, ficou perturbado, mas de manhã cedo, ele gritou desesperadamente: Daniel, Daniel, acaso o Senhor te livrou da boca dos leões? E ele disse: sim, ó rei, Deus mandou o seu anjo e me livrou da boca dos leões, louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, queridos, nós precisamos ver a bondade do Senhor. Irmãos, Deus tem sido misericordioso e maravilhoso para conosco. A sua misericórdia tem se renovado sobre nós, a sua graça tem sido constante em nossas vidas, Ele tem nos abençoado materialmente e espiritualmente. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é imutavelmente bom, Deus é necessariamente bom, Deus é eternamente bom. E baseado nessa certeza, o salmista disse: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Em terceiro e último lugar, nós precisamos ver Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A gente precisa ver além do véu, ver além da história, ver além do Jesus histórico. Precisamos ver o Salvador, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, nós estamos num mundo cheio de religiões, com muitos caminhos, muitas opções, atrativos e confusões. O homem está cada dia mais confuso, sem saber para onde ir, o que seguir. Meu amigo, olhe para Jesus, porque a palavra de Deus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ela diz que não é um olhar superficial, mas é um olhar firme, profundo, de uma alma que almeja ser saciada da sua fome. A exemplo do povo no deserto, eles começaram a murmurar, a blasfemar, e diz a Bíblia que Deus enviou serpentes, começou a morder o povo começou a morrer, o povo clamou pela misericórdia. Deus disse a Moisés: constrói uma serpente, e aquele que olhar para a serpente viverá. E o próprio Jesus Cristo disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ó, meu amado irmão, que você continue firme, a despeito das lutas e das provas que você tem enfrentado na vida, que você continue firme, olhando para Jesus. Que possamos agradecer a Deus e perceber as bênçãos do Senhor, dizendo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas operadas pela Tua mão. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida, e que você possa contemplar as bênçãos do Senhor. Eu sei que existem momentos na vida que dá vontade de reclamar, e muitas vezes nós temos reclamado, e às vezes isso tem acontecido na minha própria vida, e quando eu paro para refletir sobre as bênçãos que Deus tem operado, sobre os livramentos, sobre a misericórdia do Senhor que tem se renovado sobre mim, eu digo: louvado seja o nome do Senhor. Digo como o irmão Lucas, a gente pergunta a ele: e aí, meu irmão, como é que vai? E ele diz: estou melhor que mereço. Na verdade, nós estamos melhor do que merecemos, porque o Senhor tem nos abençoado. Que Deus nos abençoe, e que Ele possa abrir os nossos olhos, para que possa brotar em nosso interior um coração agradecido e feliz, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém.